a Bíblia, né? Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo de número 15. Mateus 15. Mateus 15, a partir do versículo 21. Pode permanecer sentadinho como você está. Mateus 15, 21. Deus esteja tratando do teu coração hoje, nessa noite, né? Deixa Deus quebrantar teu coração aí, fica com o coração aberto, deixa Deus moldar a sua vida, não se ofenda, né? Que Jesus quer falar com você hoje. Mateus capítulo de número 15, 21. Amém? Podemos ler? Diz assim, ó, a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. Observaram isso? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, ficou curada. Amém? Nós vamos ler também o texto de Tiago, capítulo de número 4. Tiago fica lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo de número 4. Tiago é logo depois de Hebreus. Tiago 4, versículos 6 e 7. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta aí, depois que a gente acabar de ler, tá bom? Versículos 6 e 7 diz assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Hoje, como eu falei no início do culto, hoje é a segunda terça-feira do mês, e nessas segundas terças-feiras, cada mês, a gente trabalha um tema específico que é derrubando os gigantes pela fé. E aí hoje eu estava lá no meu tempinho de devocional, meditando no Senhor, e eu recebi uma impressão de Deus no meu coração, né, que hoje a gente deveria derrubar o gigante do eu, né? Então fala para a pessoa que está aí do teu lado: Deus quer derrubar o gigante do eu que há dentro de você. Deus hoje quer derrubar o gigante do eu que está dentro de cada um de nós, né? E esse é um gigante enorme que a gente precisa derrubar. Alguns já conseguiram, outros ainda convivem com ele. E outros não conseguiram ainda nem fazer cosquinha nesse gigante. Ele está aí, mas ele precisa ser derrubado no nome de Jesus. Amém, queridos? E aí eu me lembrei de um livro muito interessante, né? O Avivamento dos Odres Novos. Se você não conhece, anota esse livro, que é muito bom. O Avivamento dos Odres Novos, ele é de um autor chamado Cote. O pessoal fala Cote, outros falam Coti, né? Que me parece que ele é missionário na Jocum, e ele tem vários livros escritos, dá palestra em vários lugares, né? E esse livro é uma grande bênção.
E aí eu me lembrei desse texto, né? E eu fui lá nos meus arquivos, peguei algo, né? Inspirado por Deus, para trazer aqui para você nessa noite, no nome de Jesus. Todas as vezes que eu me deparo com esse livro, me lembro dessa mensagem, né? Eu me lembro de um fato que aconteceu na minha vida, quando eu estava no quartel. Eu fui militar durante um período de 6 anos, aproximadamente. E no tempo da escola, estava na escola, tempo de CPOR, né? CPOR é Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E eu fiz CPOR. Foi um tempo muito bom na minha vida, uma grande bênção de Deus para mim, né? Eu me lembro que nós estávamos num acampamento, e era um acampamento estratégico, não era de sobrevivência, mas era de inteligência, né? E geralmente eles pegavam a turma e eles dividiam essa turma em vários grupos, né? E para cada grupo havia um líder. Esse líder era chamado de xerife. Eu nunca tinha sido xerife, né? Também não queria ser, porque se o grupo já sofria, o xerife sofria muito mais. O xerife passava um aperto doido, né? Tempo de quartel, quem você viu o quartel aqui? Levante a sua mão assim, isso, né? Tempo de quartel, pressão sobre pressão, só a graça do Senhor. Um tempo muito bom, muito engraçado, de muitas risadas, mas também um tempo de muita dificuldade. E aí eu me lembro que naquele período daquela semana, né, eu estava sempre ao lado do xerife, dando orientação para ele, dando instruções, né? De tempos em tempos eles mudavam o xerife. E aí, numa daquelas noites, eles mudaram o xerife e o vice-xerife. Eu passei a ser vice-xerife. Então, tá bom. Nós tínhamos uma missão para ser cumprida naquele lugar, onde o xerife iria sair para cumprir uma missão e eu ficaria junto com uma parte do grupo para resolver uma outra parte da missão. Eu não me lembro o que era. Acho que era para montar umas estruturas metálicas, um armazenamento. A gente era da área de intendência, né? Intendência é aquele pessoal que supre em alimentação, supre em material, supre tudo. E nós precisamos arrumar aquilo, eu precisava arrumar aquilo tudo, de acordo com o que a gente aprendeu nas instruções, né? E aí o tenente responsável pela instrução saiu junto com o xerife e eu fiquei com os demais colegas do grupo. E eu reuni-os e eu falei com eles, nós vamos fazer dessa e dessa e dessa forma. E alguns deles chegaram para mim e falaram assim, Marzulo, né? Meu nome de guerra era Marzulo, Marzulo, está errado. Não faz desse jeito que vai dar zebra. Eu falei, não, nós vamos fazer desse jeito mesmo. Sou eu que sou o vice-xerife, sou eu que estou mandando aqui no negócio, quem vai fazer sou eu, vocês vão me ajudar e a gente vai fazer dessa forma. E vieram outros colegas e falaram, está errado, vai dar zebra, está errado, mas eu não quis ouvir. Tamanho meu orgulho, a minha soberba naquela hora, não quis ouvir, não dei ouvidos, deixei aquele negócio para lá. E nós fizemos, eles todos fizeram do jeito que eu falei. Quando deu assim por volta de 4 horas da manhã, chega o oficial, instrutor, orientador, junto com outro grupo, com a missão dele já cumprida, para então se juntar à nossa missão e fechar a noite, fechar a madrugada. E quando o tenente, oficial instrutor, viu aquilo tudo, me chamou, e ele acabou comigo na frente de todos os demais colegas. Eu não me lembro de ter sido tão envergonhado quanto naquele dia. Naquele dia, os colegas que tinham me dado um toque apenas olhavam, né, e abaixavam a cabeça, porque aí depois todo mundo teve que pagar um preço muito grande por aquele erro. E o erro foi de eu não ter ouvido os colegas. Eu não tive a humildade para ouvir aquilo que os colegas estavam passando e dizendo. Se eu desse só um pouquinho ouvido, se eu percebesse só um pouquinho das coisas que eles tinham falado, talvez a situação fosse muito diferente daquela que nós vivemos, e a vergonha, né, constrangimento que eu passei e que eu fiz todos os demais colegas passarem também. Aqui no livro de Tiago, na carta de Paulo ao Tiago, na carta de Tiago, né, nós vemos, nesses 2 versículos que a gente leu, 4 pontos que eu precisava tratar com vocês antes da gente entrar naquele texto de Mateus, no Mateus 15 que a gente leu. Então, olha só, a primeira coisa que ele fala aqui é que Deus resiste aos
soberbos, né? Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos. Muitas vezes, irmãos, nós estamos lutando contra situações demoníacas e malignas sem nenhum resultado. A gente se vê orando, clamando aos céus, né? Repreendendo o diabo, repreendendo o adversário, mas nenhum resultado. Porque talvez Deus esteja resistindo a nós mesmos. Deus esteja resistindo ao nosso eu, Deus esteja resistindo ao nosso próprio orgulho. Você sabe qual é um dos maiores desafios de Deus? Um dos maiores desafios de Deus é o nosso coração. O nosso coração muitas vezes é endurecido. Somos muitas vezes de dura cerviz. E por que o nosso coração é endurecido? Nosso coração é endurecido por causa do nosso orgulho, nossa soberba, nossa alta independência, nosso desejo de vingança, nossa justiça própria, né? Nosso eu ferido. E como é difícil a gente derrubar esse gigante, jogá-lo por terra, né? Não é fácil, não. Mas Deus quer fazer isso. Então Deus resiste ao nosso orgulho, Deus resiste à nossa soberba. E nós muitas vezes queremos colocar Deus, né, numa parede para dizer para Deus aquilo que Ele tem que fazer. Quem somos nós para dizer para Deus aquilo que Ele tem que fazer? Até mesmo nas nossas orações nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos fazer isso em nome de Jesus e com muita humildade. Até mesmo um dos anjos, quando viu o sacerdote Josué, não o Josué que substituiu a Moisés, mas um sacerdote Josué lá do tempo pós-exílico, né? Há uma visão em que esse sacerdote está com as suas vestes sujas e o anjo vai lá, né? O anjo e o adversário estão, vamos dizer assim, no mesmo nível hierárquico, né? Mas o anjo disse para aquele demônio, aquele anjo caído assim, olha, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, porque nós não conseguimos fazer nada em nosso próprio nome. O segundo ponto que a gente vê aqui é que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Ou seja, Deus honra aqueles que se humilham diante dEle. Deus honra aqueles que se colocam diante dEle com o coração quebrantado e com dependência de Deus. O orgulho nós já sabemos o que é, né? A nossa arrogância, nosso excesso de valor, nos valorizamos demais, nos consideramos maiores, melhores do que o outro. E quando a gente fala de humildade, a gente está falando de ter consciência das nossas limitações, ter consciência das nossas falhas, da gente perceber que nós não somos tão bons assim, que nós não somos tão suficientes assim, mas pelo contrário, nós somos dependentes do outro, nós somos dependentes de Deus também. E observa uma coisa, o favor de Deus em relação a nós está muito ligado à humildade, à maneira como a gente recebe, a um coração puro. Deus dá graça aos humildes, ou seja, o favor de Deus está ligado a um coração puro, a um coração quebrantado, a um coração livre do orgulho, a um coração livre da soberba. Porque a tua humildade é a chave que vai abrir a janela dos céus sobre a sua vida. A tua humildade é a chave que vai abrir a porta dos céus sobre você, sobre a tua casa, sobre os seus. Humildade, irmãos, é um grande mistério, é um grande segredo da santidade. Se a gente quer ser santo ao Senhor, nós precisamos primeiro aprender a humildade. Porque na nossa humildade Deus dá graça. Na nossa humildade a gente reconhece que sozinhos nós não conseguimos vencer o nosso pecado. Mas se eu dependo de Deus, se eu me humilho diante do Senhor, todo pecado pode ser vencido. Todo pecado pode ser vencido desde que eu me quebrante, desde que eu me arrependa, desde que eu me coloque dependente de Deus, né? Desde que eu renuncie o meu eu, que eu derrube o meu gigante, todo pecado pode ser vencido e aí a gente vai viver uma vida de santidade na presença do Senhor. O seguinte, no versículo 7, diz assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Submeter-se a Deus. Isso é se deixar ser confrontado pelo Senhor. Você se deixa ser confrontado pelo Senhor?
Hoje é uma noite da gente ser confrontado pelo Senhor. E Deus quer confrontar o nosso orgulho. E o orgulho, querido, é complicado demais. Porque se a gente perguntar um para o outro aqui, ó, você é orgulhoso? Você é orgulhosa? A gente vai dizer assim, não, eu não sou orgulhoso. A gente não vai se assumir orgulhoso, a gente não faz isso, né? Mas se também, vocês já viram como que a gente tem dificuldade para dizer que a gente é humilde? A nossa dificuldade em falar que nós somos humildes mostra que nós somos orgulhosos. A gente tem dificuldade de falar da nossa humildade. Olha Jesus falou assim, ó, vinde a mim todos vós, né, estáis cansados, sou humilde, sou manso de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. O próprio Senhor falou que ele era humilde. E aí Deus usa várias provas, Deus usa várias situações na vida para confrontar o nosso orgulho. Teve uma época lá em casa, isso aconteceu com meu filho menor, Marquinhos. Marquinhos tinha uns 5 para 6 anos assim, ele já estava na escola. A gente tinha naquela época uma senhora que era doméstica e prestava serviço lá em casa, quase toda semana, quase todos os dias ela ia. Quase todos os dias ela ia. E um dia o Marcos fez um monte de bagunça em casa, pegou um monte de papel, jogou aquela papelada toda pelo chão, né? E ficou na dele. A mãe chegou e falou, Marcos, você vai tirar todos esses papéis daí, vai guardar tudo isso, ou então vai jogar no lixo. E o Marcos não fez. E o Marcos dizia assim, a gente tem uma empregada em casa, a empregada vai fazer amanhã. A gente disse, não, Marcos, você vai fazer isso agora. E a gente ficou com o Marcos, conversando com ele, para ele pegar aqueles papéis e jogar no lixo, pelo menos umas 2 horas. Ele chorou, mas ele não queria pegar os papéis no chão e jogar no lixo, como que não sou eu que tenho que fazer isso. Não sou eu que tenho que realizar esse trabalho. Esse trabalho é para a empregada que vai vir fazer isso amanhã, mas eu não vou fazer isso. Deus usa, às vezes, algumas situações na nossa vida para quebrantar o nosso orgulho. Como a vergonha que eu passei no quartel aqueles anos atrás, para Deus poder me quebrantar e entender que eu preciso ouvir quando o outro fala. Que eu preciso entender até mesmo quando uma criança se aproxima para nos comunicar ou nos falar algo. Deus usa, às vezes, as dores para nos falar algo, para quebrantar o nosso orgulho. Deus usa as nossas derrotas para mostrar que a gente não é maior, nem melhor, mas para confrontar o nosso orgulho. Deus usa perdas para confrontar o nosso orgulho. Quando eu fui pastor em Saracuruna, meu carro foi roubado 2 vezes. Um tinha seguro, o outro não. E esse que não tinha seguro, como a gente gemeu. Como a gente gemeu. E aí a gente fala assim com Deus, Deus, sou o teu servo, por que que isso acontece? Não deveria, e uma série de coisas. Deus me permitiu ficar desempregado 1 ano e 8 meses para eu aceitar um serviço de auxiliar de serviços gerais. Eu era ex-militar, quase capitão do Exército. Quando eu saio do Exército, eu era formado em ciências contábeis. Depois que eu saí do Exército, procurei emprego em todos os lugares. Fiz concursos, entrevistas, né? Testes, os mais diversos. A porta não abria. E aí abria uma porta de um senhor que tinha na igreja onde eu frequentava. Nessa época não era nem evangelista, nada, né? E ele dizia assim, Hélio, na hora que você quiser tem emprego para você. Eu falava, tudo bem, seu Luiz, mas eu vou trabalhar de quê? Você vai trabalhar de auxiliar de serviços gerais. Eu falei, seu Luiz, eu não quero trabalhar de auxiliar de serviços gerais, não dá para mim, vai receber muito pouco e tal. Falei, mas a porta está aberta lá, tem até café da manhã, se você quiser. E eu resisti. Elisete estava no 8º mês de gravidez e a gente não tinha nada. No domingo pela manhã ele falou, a porta está aberta, amanhã eu estou lá, seu Luiz, amanhã eu estou lá. E eu fui para essa empresa para trabalhar lá como auxiliar de serviços gerais, lavar banheiro e ajudar lá no frasquinho. Eu trabalhei nessa empresa há 20 anos. E eu saí dessa empresa no ano passado como 3º na hierarquia funcional daquele lugar. Deus me honrou, Deus me abençoou sobremaneira, né? Esse homem me ajudou a comprar minha casa, esse homem me ajudou a comprar meu carro, esse homem me ajudou um monte de despesas, esse homem me ajudou das melhores formas possíveis.
mas eu tive que aceitar aquele emprego que para mim não tinha nada a ver comigo. A gente se sujeitar a Deus é a gente se deixar ser quebrantado pelo Senhor. Olha, o orgulho, preste atenção nisso, é como um mau hálito. Todas as pessoas que estão ao seu redor sabem, menos você. Não é difícil a gente chegar para o outro e falar assim, ó, você está com mau hálito. Não é complicado você falar isso com a pessoa? Às vezes tua esposa fala com você, teu namorado, né? Teu marido fala com você, mas colega, ninguém fala. O pessoal sai de perto assim, né? Vai para um outro lugar, né? Evita estar muito perto. Ninguém fala que o outro está com mau hálito. É muito difícil. Eu sou muito amigo, muito íntimo, muito colega para comunicar. Você já perguntou para a pessoa que está do seu lado assim, o que ela acha de você? Sabe, esse é um teste tremendo. O que você acha de mim? Como que eu sou? E você já pensou se essa pessoa chega para você e fala assim, eu acho você soberbo demais. Eu acho você orgulhoso demais. Sujeitar-se a Deus é enfrentar com humildade essas provas que Deus coloca na nossa vida. E a gente aceitar isso, entender isso, o tratamento de Deus, isso não é nada fácil. Porque a palavra de ordem aqui é humilhação. Se alguém chega para você e fala assim, essa derrota que você está vivendo é tratamento de Deus na sua vida. Que é isso, meu irmão? Que negócio é esse? Deus vai deixar eu passar pela derrota? Deus vai deixar eu entrar na perda para Ele poder me tratar? Deus tem muitas formas de me tratar. E esse é um motivo pelo qual Ele está te tratando. Olha como é que você reage. Nós não somos nada. Nós somos como o pó. Você sabia que 90% dos problemas que você tem é por causa do seu orgulho? Avalia todos os problemas que você tem e você vai ver que muito deles estão presentes na sua vida por causa do seu orgulho. Nosso orgulho, muitas vezes, sabe o que ele é? É um poço de feridas. A gente vai acumulando, e a gente não quer se libertar daquilo. A gente quer se vingar, a gente quer dar a volta por cima, a gente quer um monte de coisa. Só que Deus precisa fazer essa obra na nossa vida, porque olha o que ele diz depois. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos primeiro a Deus, recebemos a autoridade, e aí o diabo foge de nós. Mas quando o orgulho domina a nossa vida, nós é que fugimos. Por que casamentos acabam? Porque a gente tem tanto orgulho que a gente não quer se reconciliar. Por que relacionamentos acabam? Ministérios acabam? Por que você foge da igreja? Por que você sai da igreja? Porque para você é mais fácil sair da igreja, fugir da igreja, do que se encontrar com aquele irmão, olhar nos olhos dele ou dela de novo, reconciliar, buscar perdão ou pedir perdão. Para nós é mais fácil a gente fugir, atravessar a rua, passar para o outro lado, porque não há a humildade. Mas quando nós suportamos as provas com humildade, Deus trata com a gente, Deus manifesta a glória dele na nossa vida, e o diabo foge, e aí a grande libertação. Então, quando eu me rendo, quando eu me arrependo, quando eu me sujeito ao tratamento de Deus, o diabo foge. A gente tem que aprender a guerrear, a lutar, mas com humildade, não humilhação. Olha Jesus, Jesus guerreou no deserto, lutou no deserto, mas ele estava na humilhação, está no deserto, está na fome. E aí ele vence o adversário com a palavra que vem de Deus para a vida dele. Mardoqueu é um homem que está lá no livro de Esther. Ele venceu aquela luta, mas venceu a luta com saco de cinza, saco de arrependimento sobre a vida dele. Aí ele vence, ele consegue, Deus o abençoa, ele sai daquela condição. Mas quando ele está na porta do palácio para pedir a entrevista com Esther, ele está vestido de saco, sinal de arrependimento, de humilhação, de quebrantamento diante do Senhor. Ana tem a vitória dela, mas ela está humilhada. Até mesmo de bêbada, Ana foi chamada. E quando ela chegava em casa, ela era chamada de estéril, de amaldiçoada, pela outra mulher que estava lá e certamente pela vizinhança inteira. Mas na humilhação dela, ela recebeu a vitória que ela precisava, que ela necessitava, no nome de Jesus. E aí agora, vamos lá para o texto de Mateus. Eu não vou me demorar mais tanto.
Mas vamos lá para o texto de Mateus, né? Olha a história dessa mulher, gente. Olha como Jesus trata essa mulher. A gente, num primeiro momento, a gente não entende como que Jesus tratou essa mulher, não é verdade? Por que a gente não consegue entender? Porque o nosso eu, o gigante do nosso eu, não permite a gente entender isso. Olha o que essa mulher passa, irmãos. Porque primeiro Jesus, essa mulher conhece Jesus. Está lá em Mateus 15, né, que a gente leu, só para você voltar aí. Mateus 15, 21. Essa mulher conhece Jesus, senão ela não ia vir atrás dele, gritando, né, como ela faz. Ela tem uma filha endemoniada em casa. Ela tem uma filha endemoniada em casa. Ela vai aos pés do Senhor, ela vai atrás de Jesus, clamando por causa da sua filha endemoniada. Essa pode ser, várias áreas da nossa vida podem ser comparadas aí. Relacionamentos nossos podem estar enfermos, casamento pode estar enfermo, nossa vida financeira, nosso temperamento, nossa saúde, tantas coisas mais. Esse quadro aqui é um quadro muito difícil. É um quadro de miséria. Jesus discerniu isso, e Jesus discernindo isso, levou essa mulher a atitudes de quebrantamento, de humilhação, que geraram no céu uma libertação tremenda para a vida dela, a ponto do diabo que estava na filha não conseguir resistir, mas bater em retirada e fugir de lá. A tua entrega, o teu quebrantamento, a tua adoração, a tua humilhação, libera as chaves dos céus para a tua vitória, para a tua libertação, para aqueles que precisam da tua casa, das áreas que você precisa. Glória a Deus. Essa mulher foi conduzida a um processo muito duro. Não foi fácil, eu vou ilustrar aqui para você. Contínuo de humilhação. Mas ela foi liberta. A filha dela foi liberta para a glória de Deus. Não é com o gigante do nosso eu em pé que a gente vai conseguir obter algumas vitórias para a nossa vida. Olha só. Essa mulher vai clamando atrás de Jesus. Sabe o que Jesus faz com ela? Nada. Ela está gritando: Jesus, Jesus, minha filha, por favor, Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Senhor, por favor, minha filha. Jesus está lá, conversando com os discípulos. Silêncio total. Jesus, minha filha, Jesus, minha filha. Silêncio total. Essa mulher está fazendo muito barulho. Está incomodando até os discípulos. Os discípulos falam assim: Senhor, despede essa mulher porque ela vem clamando atrás de nós. Silêncio total. Você já recebeu o silêncio de Deus alguma vez? Está clamando, está clamando, está clamando, está clamando. Deus não responde nada. Faz campanha, faz campanha, faz campanha. Vamos entrar numa campanha. Vamos entrar numa campanha. Vamos procurar um vaso de Deus, vai falar algo para a gente. Nada, nenhuma resposta. E além do silêncio, essa mulher recebeu total desprezo. O sentimento aqui é muito claro. Deus virou as costas para essa mulher. Ela está indo e Jesus está de costas para ela. Você continuaria? Você nessa condição, você continuaria atrás de Jesus? Jesus, 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 por favor. Meu filho, Jesus, minha filha, Jesus, por favor. Ele nem olha para você, nem tchum para você, nem olha, nada. Você continuaria? Você só continua se o gigante do teu eu for derrubado. Se o gigante do teu eu estiver em pé, você não continua. Você vai falar: então tudo bem, vou ver de uma outra forma. Então tudo bem, Jesus, deixa para lá esse negócio, né? Não vou ficar correndo atrás de você, não. Quando a gente diz assim: Deus virou as costas para mim, Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não fala nada, Deus não quer saber, são sinais do teu orgulho. Se Deus te abençoar, Ele é Deus, glória a Deus, mas se Ele não te abençoar, Ele continua sendo Deus. Não é Ele que precisa de você, querido, é você que precisa dEle. Ele não vai correr atrás de você, é você que tem que correr atrás dEle, você que tem que estar aos pés dEle. Você que precisa perseverar, buscar o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa salvação. Nós precisamos dEle. E se Ele não me ouve, pastor, continua, querido.
Deus está tratando você. Fala com teu irmão, com a tua irmã aí. Deus está tratando você. Fala com ele, com ela. Ele não me ouve, Deus não me ama. A gente começa logo, né? A gente começa logo, bota lá no Facebook. A gente já logo lá, Deus não me ama, Deus não me quer, todo mundo se esqueceu de mim, estou passando a maior prova. A gente já vai para o Facebook para ficar chorando lá. Tratamento de Deus na sua vida, meu irmão. Aguenta firme aí, Deus quer falar contigo, Deus quer manifestar a glória dele para você. Então esse é o primeiro processo de tratamento de Deus na vida daquela mulher. Agora vamos para o segundo. Essa mulher continua clamando ao Senhor. O Senhor diz para ela assim, olha, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher clamando. Primeiro Jesus não falou nada com ela, e agora Jesus fala com ela o quê? Eu não fui enviado somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não é da casa de Israel, você não é judia. Você não merece. Você é uma mulher cananeia, sírio-fenícia. Você já foi discriminado de alguma forma? Pela sua cor, pela sua aparência, pela sua condição econômico-social, pelo lugar onde você mora, por você ser evangélico ou não, ou católico, ou no Senado. Você já foi discriminado de alguma forma? Jesus discriminou essa mulher por causa da raça dela. Ele falou, eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, e você não é. Você não vai receber. Ele inferioriza aquela mulher em relação aos judeus. Isso deve ter sido um golpe para aquela mulher. Ela era grega. Eu sou grega. Eu sou do berço da civilização. Eu sou da capital da sabedoria e da cultura. Lá onde eu moro são os sábios. Lá estão os entendidos. Lá que está o negócio. Eu moro em Copacabana. Eu moro na Barra. Eu moro em Petrópolis, eu sou da cidade imperial, eu moro nos Alpes. E Jesus vai e quebrou isso na vida daquela mulher. O orgulho da superioridade na vida dela precisava ser quebrado naquela hora. Quebrado. Jesus foi, quebrou isso. Será que se alguém chega para você e fala mais ou menos dessa forma, assim, você continua, você insiste, você continuaria correndo atrás de Jesus, Senhor, me ajuda. Olha, só para os judeus, para você não tem direito. E aí Jesus dá mais uma, Jesus a ofende. E Jesus a ofende publicamente. Como é isso, pastor? Jesus ofendeu essa mulher? Sim, ofendeu. Dentro do tratamento, do propósito de Deus de libertar aquela mulher. Jesus chega para ela e fala assim, olha, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se você for ver essa expressão, cachorrinhos, não é cachorrinho, é cadela. Eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para as cachorras. Eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para as cadelas. Não vou fazer isso. Quando Jesus fala isso, essa mulher lembra de um monte de coisas. O judeu dizia assim, não vamos lançar as nossas pérolas nem aos cães, nem aos porcos. Quando lá em Mateus capítulo 5 é citado isso, era uma fala direta aos cananeus, a região onde esta mulher morava. Porque os cananeus rejeitavam a Deus, rejeitavam os objetos sagrados, rejeitavam os objetos de culto, desprezavam, não davam nenhum valor. Os cananeus sempre agiram dessa forma. Sobre os cananeus havia um legado em relação ao povo de Israel de desonra e de maldição. Eles desprezavam as coisas sagradas. E aí Jesus agora está confrontando os pecados dessa mulher. E está dizendo para ela assim, olha, vocês não desprezaram tanto a gente? Por que agora estão nos buscando para libertar a sua filha? Vocês tantas vezes não desprezaram a lei, não desprezaram os cultos, não desprezaram os objetos sagrados? E agora vêm atrás de mim, correndo, buscando algumas coisas? Nós não vamos tirar o pão dos filhos e lançá-lo às cadelas, às cachorras.
E aí isso foi um golpe, porque Jesus fala isso na frente de um monte de gente, não era só os discípulos que estavam ali, haviam outras pessoas, essa mulher foi ofendida publicamente, mas ela insiste. Ela aguenta, ela persevera, ela se humilha, ela se quebranta. E ela diz, mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Quando ela se coloca nessa condição de humildade, de humilhação, de quebrantamento, Satanás não resistiu. E o demônio que estava aprisionando a filha daquela mulher, no mesmo instante bate em retirada. Porque lá nos céus foi gerado algo tremendo. Foi gerado algo sobrenatural, porque aquela mulher soube receber o tratamento de Deus na vida dela, com humildade, com quebrantamento, e Deus manifestou a glória dele ali. Você crê, querido, que com a tua humilhação, com o teu quebrantamento, eu sei que você é filho, eu sei que você é príncipe, eu sei que você é princesa, eu sei que você tem direito de comer dos pães da mesa, eu sei tudo isso, mas se a motivação do teu coração, se o eu do teu coração for maior do que o teu quebrantamento, da tua dependência de Deus, você não recebe nada do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós continuamos na prova? Porque nós não aceitamos o tratamento de Deus na nossa vida. Mas no dia, na hora em que a gente se humilhar, se quebrantar, Satanás não vai resistir. Aleluia! As portas dos céus se abrirão sobre você, sobre a tua casa. Você se quebrantaria tanto a este ponto, porque onde há humildade nesse nível, há uma extraordinária manifestação de fé. E é uma grande fé que brota de um solo de grande humilhação na presença do Senhor. E é nessa humilhação que essa mulher recebe a bênção de Deus. Olha, para cada prova que você precisa, Deus tem uma palavra que precisa ser liberada para a sua vida. Para cada prova que você passa, Deus tem uma palavra que precisa ser liberada sobre a sua vida. Se você está passando por uma prova, Deus tem uma palavra que precisa ser liberada para a sua vida, para a sua cura, para a sua restauração, para o teu tratamento, para o mover de Deus na sua vida. E é na tua humilhação, na tua entrega, no deixar Deus te moldar, no deixar Deus te apertar, no deixar Deus te levar para os lugares onde você nunca quis. Lá Ele vai tratar você e vai liberar a palavra para você. Você, querido, é o vaso, você não é o oleiro. Você é o vaso, você não é o oleiro. Não é você que diz para o Senhor, Senhor, por que tu me fizeste assim? Senhor, por que tu me mandaste para tal lugar? Senhor, eu não quero isso, não. Não somos nós. Mas é Ele que diz, olha, eu vou te levar para tal lugar. Se você é servo, você vai entender isso. Vou te levar para tal lugar, você vai viver isso e isso. Quando as nossas fortalezas do nosso orgulho forem quebradas. Então tudo começa lá pela humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se render. Na nossa humilhação, Deus manifesta a glória e a presença dele. Mas se eu me coloco altivo demais diante do Senhor, não dá. Se a gente quiser viver um grande avivamento na nossa vida, se a gente quer viver um grande tempo de cura na nossa vida, a gente precisa começar nos humilhando. Sabe, lugares onde Satanás estabeleceu ali os seus quartéis, as suas fortalezas. Famílias inteiras que foram atingidas, feridas, maltratadas. Cidades inteiras onde o evangelho não progredia, não avançava, mas quando o povo que se chama pelo nome do Senhor, nessas localidades, se reuniu para começar a orar, para começar a buscar o Senhor, para se quebrantar diante de Deus, num mover de oração e de humildade diante do Senhor. Aleluia, os céus começaram a se abrir, a glória do Senhor se manifestou, coisas tremendas e maravilhosas aconteceram. A gente precisa se arrepender, irmãos e irmãs, e matar o nosso eu, derrubar os gigantes do nosso eu. Paulo, ele diz assim, agora já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Agora já não é mais o meu eu quem manda em mim, quem governa a minha vida, mas Cristo que vive, reina, governa sobre mim, não eu, mas o Senhor. Só o Senhor tem autoridade para dizer, eu sou.
Só Ele tem autoridade para dizer, eu sou. Só o Iavé, só Javé, só o Senhor Deus, Criador alto e independente, pode dizer, eu sou, Ele é. Nós não temos essa condição, nós não temos essa autoridade. Tudo que você é por causa dEle, tudo que você é para Ele, tudo que você conquistou, alcançou até hoje, é para a glória e honra dEle. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, aleluia. Hoje é uma noite para a gente pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu fui soberbo para contigo. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu não consegui entender o teu tratamento na minha vida. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu fui rebelde para contigo. Senhor, me perdoa por todas as vezes que o gigante do meu eu prevaleceu. Sabe o que o gigante do eu faz? O gigante do eu impede as bênçãos do Senhor de chegar até você. Sabe o que o gigante do eu faz? O gigante do eu acaba casamentos, querido. Sabe o que o gigante do eu faz? O gigante do eu separa pessoas que eram tão amigas, tão próximas, que tem uma história tão bonita, mas o gigante do eu separa. Mata o teu eu hoje. Derruba o teu eu hoje. É difícil, não é? Não é difícil? Se coloca no lugar dessa mulher. Se coloca no lugar dela. Silêncio total e desprezo. Depois fala porque ela não tem direito de nada. E por último chama ela de cachorro. Diz, você não pode comer dos pães que caem da mesa. Mas aquela mulher, ela foi perseverante. Ela se humilhou diante do Senhor. E naquela humilhação, naquele quebrantamento, Deus manifestou a vitória daquela mulher. E a palavra de Jesus para ela no final é muito interessante. Eu não sei se você lembra aí, quando a gente leu. Jesus fala para aquela mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Porque foi a fé que levou aquela mulher a continuar aos pés do Senhor, se humilhando, se quebrantando, para receber a vitória dela. Eu quero me quebrantar diante do Senhor. Eu quero me humilhar diante do Senhor. Porque mesmo que Deus não faça nada na minha vida, mesmo que Deus não realize nenhum dos meus sonhos, mesmo que Deus não me abençoe em nenhuma área da minha vida, mas eu continuo dependendo dEle, eu continuo crendo nele, Ele continua sendo o meu Senhor, Ele continua sendo o meu Deus. A nossa postura diante dEle deve ser essa, de entrega, de quebrantamento, de contrição, irmão. E isso não pode ser uma coisa isolada, só você e Deus. Porque se você está perto dEle, se você se humilha diante de Deus, você aceita a orientação do teu líder. Você se quebranta quando o teu líder fala contigo. Você aceita a repreensão quando alguém te repreende. Você ouve a voz de uma criança. Você ouve a tua esposa. Você ouve o teu marido. Você não tem dificuldade nenhuma, você é mulher. Quando alguém lê o texto da palavra que diz, vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Tem mulher que se treme toda só quando alguém lê esse texto. Eu não quero ser submissa ao meu marido. Eu não sou submissa ao meu marido. Eu sou independente, eu faço o que eu quiser fazer. Não consegue perceber o teor da palavra, a preciosidade da palavra. Mas só pelo fato de estar lá a palavra submissão, a gente já entra em crise. A gente não gosta de se submeter, a gente não gosta de depender, a gente não gosta de se humilhar, a gente quer ser mais nós mesmos. A gente quer vencer o tempo todo, a gente quer ser superior o tempo todo, a gente quer fluir o tempo todo, e não é assim, querido. Não é assim. Deus às vezes quer fazer você vir lá de baixo, para poder fazer você crescer na presença do Senhor. Deus quer fazer você viver as mais duras provas, às vezes, para poder te levantar, para poder fazer você subir, para poder trazer maturidade à tua vida, para você poder entender que esse que está do teu lado é maior do que você, para poder fazer você entender que aqueles que caminham contigo precisam ir além, precisam ser maiores, precisam ser melhores, e você vai ser só o suporte para a glória de Deus. E aí, entendendo aquilo que Jesus fala, aquele que quiser ser o maior, seja o menor e servo de todos. Nessa condição, o gigante do eu vai cair em nome de Jesus. Curva a sua cabeça agora. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Se você quiser se quebrantar aqui no altar do Senhor, se humilhar diante do Senhor, independente se você vai receber a bênção ou não, não é para receber a bênção, não é para receber a bênção, eu não sei. Mas se você quer se humilhar,
rasgar o teu coração, se colocar diante de Deus, na presença de Deus. Falar: Deus, eu quero te ouvir, eu quero me submeter ao teu tratamento, eu quero entender os teus sonhos, o teu querer para a minha vida. Então você vem para o altar, porque eu já estou no altar, eu já estou aqui. Eu vou me humilhar aqui também, vou me render aqui também, porque esta palavra é para mim também. Eu me rendo. Você se rende, você se humilha. Então vem para cá. Você quer matar o gigante do teu eu? Então vem para cá. Vamos lá. Diante do trono da graça, eu vou me prostrar